Bom, e aí, beleza? Vamos falar aqui hoje sobre trilhos de Laplace, tá? Assim, eu já falei disso em aula, através da força magnética, através também da lei de Faraday, né? Expliquei o que acontece, mas devido à sua importância, que aparece muito em prova, como no ITA, na EFON, na Escola Naval, nas PSEX, tá? Devido à sua importância, de ser ser um assunto bem comum em prova, eu vou falar dele aqui em mais detalhes, tá certo? Seguinte, aqui eu vou falar construindo todo o fenômeno a partir do zero, tá? Assim, para quem já estudou, sabe que quando essa barra ela entrar em movimento, vai ter uma DDP, né, uma força eletromotriz induzida. Além disso, vai ter uma força magnética, porque vai passar corrente, né, atuando na barra. Beleza. Vamos construir isso a partir do zero. Além do mais, vamos ver a parte de energia associada a esse circuito. E também vamos ver o que acontece quando a gente troca o resistor por um capacitor. Beleza? Então aqui eu vou deixar mostrar, deixar bem completo, tá certo? Vamos lá. O que consiste isso aqui, os trilhos Laplace, né? A gente sabe, tem duas barras, dois trilhos condutores, tá? Paralelos, sem atrito, e vai ter uma barra que vai deslizar sobre os dois trilhos, tá? E essa barra condutora, aliás, nesse trilho vai ter um resistor, tá certo? E tudo isso está dentro de imerso em um campo magnético uniforme. Esse campo magnético está direcionado, nesse caso aqui, para baixo, tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Até então, aqui, do jeito que a gente está vendo, a barra ela vai estar parada, não vai estar atuando nenhuma força, ela não está em movimento. Então, bom, não vai acontecer nada, simplesmente vai ficar assim. Simplesmente fica assim. Agora, vamos colocá-la em movimento. Aí sim as coisas vão começar a acontecer, né? Para isso eu preciso aplicar uma força, tá? Vamos lá. Vamos considerar uma força externa puxando uma força externa puxando essa barra, tá? Essa força externa ela pode vir de várias maneiras. Em algumas situações de prova, geralmente, estou lembrando aqui, tanto no ITA quanto na escola naval, eles colocam, né, um bloco pendurado aqui, né? Prende um fio, o fio passa por uma polia e você tem um bloco que vai puxar, tá certo? Ou do outro lado também. Então essa força pode vir de algumas formas. Esse trilho ele poderia estar na vertical e, tipo assim, o que estaria puxando seria o peso. Então, tem algumas formas de aparecer essa força, tá? Mas de toda forma, vai ser uma força constante e vai ser uma força externa, tá? Então eu vou puxar, ó, uma força externa. Através de uma força externa constante, eu vou estar puxando essa barra, tá? Aqui seria a visão de cima, beleza? Bom, em algum momento, ou assim que eu puxar, no momento que eu puxar, essa barra ganha velocidade. Pode ser bem no instante que eu começar a puxar, pode ser um tempo depois. Mas fato é, a partir do momento que eu aplico uma força, vai ter uma força resultante, tá certo? Que vai ter uma aceleração que vai ganhar velocidade, tá certo? Então, em algum momento, vou escrever aqui, em algum momento,
a velocidade da barra será V. Pronto. Vou puxar a barra e em algum momento vai ser, a velocidade vai ser V, tá certo? Deixa eu desenhar aqui. Pronto. Agora as coisas acontecem, tá? Força externa, velocidade V, resistência R. Eita, e agora? Bom, vou começar calculando a força eletromotriz induzida, né, pela lei de Faraday. Seguinte, aqui eu estou tratando de uma velocidade instantânea. Ou seja, em um momento a velocidade é V. Essa velocidade ela vai variar, tá certo? Vamos lá, vou dar um spoiler. Ela começa em zero, é o Cebolinha. Ela começa em 0. Tá, ela vai aumentar de maneira não uniforme, tá certo? Ela vai variar até certo ponto que ela atinge o valor limite. Se torna constante, tá? Mas daqui pra cá, né? A partir do repouso até esse momento ela vai alterar, tá certo? Então, dentro desse intervalo de tempo, eu estou pegando um instante que a velocidade é V, ou seja, uma velocidade instantânea. Nesse momento a velocidade é V. Já que eu estou falando de valores instantâneos, então a força eletromotriz, pela lei de módulo da força eletromotriz, né, vai ser a derivada, né, do fluxo em relação ao tempo, dφ dt, tá? Bom, fluxo magnético, B vezes A, dt. Só que, vamos pegar um intervalo de tempo muito pequeno, né? Um intervalo de tempo elementar, em que a barra, ela percorre um comprimento dx, tá certo? E um intervalo de tempo dt. Ó, então ela sai daqui para cá, dt, né? Tipo assim, o intervalo de tempo é tão pequeno que a velocidade foi praticamente constante, né? Então, o que houve foi uma variação na área aqui. Beleza? Bom, B é constante, tá? Então, B. A área vai ser... dA vai ser... dx vezes V, ou V vezes dx, né? Aliás, desculpa, L vezes dx, né? Ó, L, a altura, né? Dx, o comprimento, então, dt. Só que L é constante, então fica B, L, dx dt. Bom, derivada da posição, né, em relação ao tempo, isso aqui é o que é a velocidade. Portanto, a força eletromotriz que é induzida aqui vai ser BLV. Perceba, nesse momento, tá? Porque como a velocidade vai estar mudando, então a força eletromotriz também está mudando, mas eu estou falando, né, do valor nesse momento. Bom, pela lei de Lenz eu consigo indicar o sentido da corrente, porque o fluxo magnético está aumentando, né? Nessa região a quantidade de linhas de campos que está entrando está aumentando,
Então vai ter uma corrente para se opor a isso, né? Então vai ser nesse sentido aqui para cima. E para isso o sentido da corrente tem que ser no sentido anti-horário. Enfim. E o valor da corrente é o quê? Pela lei de Ohm, né? Força eletromotriz sobre a resistência, essa resistência ali. Então, o valor da corrente vai ser BLV sobre R. Novamente, como estamos falando de valor instantâneo, então é a corrente nesse instante. Ela vai mudar conforme a velocidade muda. Tá. Agora o que é que eu tenho? Agora eu tenho, além de tudo isso, eu tenho aquela situação de uma barra em movimento, transladando em movimento. Aliás, não, uma barra em campo magnético sendo percorrido por uma corrente, tá? E isso, né, vai ter uma força magnética. Ó, no sentido da corrente para cima, campo para baixo, então a força, né, magnética para cá. Chama força magnética, FM. Essa força magnética é dada por BI vezes L, tá? B, quem é I? BLV sobre R vezes L. Ou, uma força, portanto, né, força magnética que está no sentido oposto da força externa, vai ser BL ao quadrado sobre R vezes V. Pronto. Então, eu tenho como dependência aqui a força magnética, a velocidade. A força magnética depende da velocidade, certo? Então, ela cresce conforme a velocidade aumenta. É o seguinte, como é que agora eu consigo relacionar, fazer a dependência da velocidade com o tempo? Aí eu vou usar a segunda lei de Newton, porque na segunda lei de Newton tem aceleração. Então, eu tenho, segunda... pela segunda lei de Newton, força resultante, que é a força externa, menos força magnética, é igual a massa vezes aceleração, tá? Força externa é constante, beleza? Força magnética, BL ao quadrado vezes V sobre a resistência, igual a massa vezes aceleração. Só que a massa, quer dizer, só que a aceleração é dv dt, né? A derivada da velocidade. Porque eu estou falando do valor instantâneo. Então, a aceleração também... E a aceleração, ela não vai ser uniforme. Por quê? A força resultante não é constante. Porque eu tenho aqui a força magnética que depende da velocidade, tá? Que também depende da aceleração. Então, eu vou botar derivada, porque estou falando do valor instantâneo. E eu tenho aqui uma equação diferencial, tá? Eu vou mostrar como é que resolve. Porque eu vou encontrar a velocidade em função do tempo, tá? Mas para isso tem que resolver essa equação diferencial. Mas antes de prosseguir, deixa eu destacar isso aqui. Bom, em algum momento as coisas se estabilizam, tá? Em algum momento as coisas se estabilizam.
se chama estado estacionário. É igual o capacitor, né? Quando a gente vai tá trabalhando no processo de eletrização. No estado seguinte, no estado estacionário é quando as coisas se estabilizam, a velocidade passa a ser constante. Então, e nesse estado é essa velocidade que existe é chamada velocidade limite, tá? A velocidade vai ser igual a uma velocidade limite, que é constante. E já que é constante, a aceleração, que é dv dt, é igual a zero, tá? Ou seja, F menos BL ao... Eita, peraí. BL ao quadrado V sobre R é igual a massa dv dt, só que isso aqui é zero. Ou seja, eu vou igualar F, a força magnética, e eu vou ter que a velocidade limite é igual a F, que é a força externa, tá? Vezes resistência sobre B vezes L ao quadrado. É isso aqui que cai nas questões, tá? É isso aqui. É até aqui que você precisa saber para resolver essas coisas. AFA também, tá? IME também, por que não? É isso aqui, beleza? É A, não, é A, eu não sei. Enfim. É isso aqui que acontece. Porque naquelas situações, naquelas questões, quando a gente tá vendo aquela situação, já tá no estado estacionário, tá? Ou seja, já tá na parte em que a velocidade é constante. Mas, até antes de ser constante, é isso aqui que está acontecendo. Beleza? Bom, vamos lá. O que eu vou fazer agora é resolver, tá, essa equação diferencial para poder encontrar a velocidade em função do tempo. Agora aqui vai ser só brincar com a matemática. E depois eu vou falar sobre a parte de energia, de potência, como isso aqui é um gerador ideal, tá? Um gerador de calor ideal. Vou falar como é que é. E também vou mostrar depois o que acontece quando a gente troca por um capacitor. Ok? Bom, vamos lá. Vamos lá, resolver a equação diferencial. Seguinte. Eu tenho força externa menos BL ao quadrado vezes V sobre R igual a massa vezes dV dt. Bom, para ficar visualmente mais limpa aqui a conta, eu vou chamar BL ao quadrado sobre R de K. Pode ser?
Só para não estar repetindo, tá? Ficar algo que parece ser complicado, que na verdade é simples. Então, eu tenho F menos KV igual a M dV dt. Tranquilo? Fica até mais bonito. Bonito não, né? Mais limpo. Ó, o que eu vou fazer é isolar dV e dt, tá? Bom, passando o dt para o outro lado, agora a parte que os matemáticos têm um infarto, eu vou multiplicar por dt. Essa é a parte que os matemáticos vai ter tem um treco, porque eu vou passar dt multiplicando, tá? Aqui pode, tá? Aqui é física. Então, dt, f menos k vezes v, mdv. Tá. Vou passar... Como aqui tem dv, né? Vou passar a dependência da velocidade para o outro lado, que é isso aqui, esse termo, e passar a massa para cá. Então fica dt sobre m igual a dv sobre f menos k vezes v. Bom, eu vou integrar, tá certo? Eu vou integrar dos dois lados, mas é o seguinte, ó. Bom, os limites do tempo vai ser de zero, né? Assumindo o momento inicial que eu começo a aplicar a força, zero, tá? Até um instante t qualquer. 0 a t, um instante t. Agora, limites da velocidade. Bom, vai ser de zero, porque começa no repouso. Eu tô deixando anotado assim porque eu vou salvar essas anotações e vou disponibilizar o PDF, tá certo? E aí você vai poder revisar esse assunto, consultar depois. 0 a v. A essa velocidade que ele vai ter nesse instante, tá? Tranquilo? Podemos fazer assim. Posso. Agora é só girar a manivela. Então, ó, eu vou ter integral aqui, ó, dt sobre m, ó, de 0 a t, e ali de 0 a v, dv, sobre f menos kv. Tá. Vamos resolver, tá? Cada integral aqui. É o seguinte. Primeiro, eu vou resolver separadamente, tá? Vamos resolver isso aqui. Quer saber? Já vou colocar aqui separadamente, tá? Eu vou deixar mais organizado, né? Mais bonito. Vamos lá. Aí aqui é o seguinte. Essa é fácil, tá? Aí fica 1 sobre m. Aqui teria 1, né? dt.
é a integral de uma constante, ou seja, a primitiva disso é t, e usando, né, teorema fundamental do cálculo, 0t, então fica de t menos 0 é t, ou seja, t sobre m. Beleza? Agora, esse aqui, ele vai ser um pouco mais complicado, né? Eu vou usar, assim, para quem já tá ninja em integral, não vai ter dificuldade. Mas, para quem ainda tá meio assim, tal, começando, eu vou fazer por mudança de variável, tá? Ó. Seja U igual a F menos KV, tá? Bom, eu vou derivar em relação, eu vou substituir, não, vou isolar a velocidade, tá? Aí fica F menos U multiplicando aqui, que é dividindo, né? Mas é o mesmo que multiplicar pelo inverso de K. Parei, rapidão, passo pra cá, então F menos U sobre K, tranquilo? Bom, derivando em relação a U fica constante vem para cá, vezes du, vezes F menos U. Bom, df du menos du. Bom, isso aqui dá 1, tá? Isso aqui dá 0. Não tem dependência com U. Essa F não tem dependência com esse U. Então, eu tenho que dv du é igual a menos 1 sobre K. Que isso aqui vai dar 1, tá? Então, dv é menos du sobre K. Bom, não sei porque eu comecei a fazer de azul, enfim. Então vamos lá. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre F menos KV vezes dv. 1 sobre U vezes dv, que é menos du sobre K. Ou seja, menos 1 sobre K vezes 1 sobre U du. Ou seja, a primitiva disso aqui é o ln, né? Então, menos 1 sobre K vezes ln de U, tá? Bom, qual é os limites, né? Os limites são 0 a V, aliás, como eu coloquei para U, né? Quando V for 0, então fica igual a F, né? E quando V for igual a V, F menos KV. E quem é U, né? Aí sim. Vamos lá. 0 a V.
Eu esqueci de falar, né? Mas se você sabe integrar, já tá ninja, pode pular. Esqueci. Pera. ln de U, beleza? Aí vamos substituir. ln f menos kv menos ln de f. Ou seja, essa integral é menos 1 sobre k vezes ln de f menos kv sobre f. Ok? Pronto. Igualando, né? Já que eu comecei igual, isso aqui é uma igualdade, então t sobre m menos 1k menos 1 sobre k ln de 1 menos kv sobre f. Tá, eu vou multiplicar o k ali, aliás, o menos k, então fica menos k vezes t sobre m igual a ln de 1 kv sobre f pausa pro café. Básico, né? Bem básico isso aqui, tipo, não souber isso aqui tem que fazer ENEM, pô. Tô brincando. Vamos lá. Tirando o logaritmo, né? Aplicando a propriedade de log. Então essa mesma coisa aqui, Euler elevado a menos k t sobre m igual 1 menos kv. Lembra que k, né? Eu só troquei a variável. Imagina se eu estivesse usando o BL ao quadrado sobre R. Ia ficar... Eu tá escrevendo coisas, tipo assim... Trabalho desnecessário, né? Tipo assim... Não seria... Como é que é a palavra, né? Desnecessário. Mas... Iria aparecer mais letras aqui que poderia dar a impressão que é bem mais difícil. Pronto, eu quero isolar agora a velocidade. Então fica que a velocidade, ó, eu vou passar esse termo para o outro lado, aí fica ó, kv sobre f igual a 1 menos Euler menos kt sobre m. Portanto, a velocidade em função do tempo é igual a f sobre k vezes 1 menos Euler menos k t sobre m. Pronto. Essa é a velocidade de função do tempo. Mas quem é k? Lembrando que k é b ao quadrado L ao quadrado sobre r. Não é isso? Agora, para ficar mais bonitinho, bora... Agora sim.
velocidade em função do tempo. Bom, F sobre K fica substituindo, multiplicar pelo inverso de K, né? Então fica F vezes R sobre B ao quadrado L ao quadrado vezes 1 menos Euler elevado a menos B ao quadrado L ao quadrado sobre MR vezes T. Só isso. Aí vê, claro, né? Isso aqui a gente pode lembrar de umas coisas. Isso aqui é a velocidade limite. FR sobre B ao quadrado L ao quadrado, ó. É a velocidade limite. Então, isso também é velocidade limite vezes 1 menos Euler menos T sobre tal. Em que tal? Menos T. Aliás, botar lambda. Sendo que lambda é a constante temporal. Como assim? Ó, velocidade limite, FRB ao quadrado L ao quadrado, e lambda, que é a constante do tempo, MR sobre B ao quadrado L ao quadrado. Pronto. Posso escrever assim. Então veja que é uma... Se eu fosse fazer um gráfico, né, da velocidade por tempo, seria algo assim, ó. Ela vai atingindo o limite. Seria isso aqui. Tá? Na situação das questões, a gente já trabalha, né, com a velocidade limite quando ela já está constante. Tá? Bom, então essa é toda a dedução para a velocidade, a equação horária da velocidade, quando eu começo a puxar a barra com uma força constante aqui, imersa em um campo magnético, tá? Os trilhos de Laplace. Básico. Bom, beleza. Vimos aqui como é que a velocidade se comporta, né? No caso, a equação horária. Vamos ver a parte de energia, tá? Já no regime estacionário. Ó. Ou seja, quando velocidade é constante, tá? Beleza. Ó. Veja. Conforme a gente tá... Essa é a força externa que alguém tá puxando. Pode ser a gente ali puxando, um bloco, enfim. Tá ganhando velocidade. Então, através do trabalho, é porque, né, força está sendo aplicada, vamos dizer que a barra tem uma massa m, uma força sendo aplicada, o objeto está ganhando velocidade, mas que depois diminui. Mas assim, está ganhando energia cinética, então o trabalho está sendo realizado, então existe uma potência, né? Bom, para eu calcular a potência instantânea, tem que usar a velocidade instantânea. Mas vamos pegar o regime estacionário, tá certo? Então, estou aplicando ali uma força, realizando o trabalho, transferindo energia. O que vai ter uma potência, tá? Então, uma potência fornecida. Ó, potência mecânica fornecida. Mas assim, vamos pegar já no regime estacionário, né, com a velocidade constante.
Potência mecânica fornecida, né? Através do trabalho da força externa. Bom, a potência mecânica, sabemos que quando a velocidade é constante, tá? Aliás, vou fazer a dedução aqui. É o trabalho realizado ou energia transferida por intervalo de tempo, certo? Mas vamos pegar o valor instantâneo, ou seja, derivar. Bom, em certo instante, né, vai ser força externa vezes velocidade como a força externa é constante. Aliás, não, é força externa vezes deslocamento, né? Dx. Parei, fiz errado aqui. Enfim, a energia transferida por intervalo de tempo, como a velocidade é constante, né? O trabalho é F vezes um deslocamento dx, dt, tá certo? E isso aqui é a velocidade. Ou seja, a potência mecânica é F vezes V. Mas quem é a velocidade? A velocidade é a velocidade limite, né? Já assumindo constante. Então, F. Aliás, essa força essa é a força externa, que é igual magnética, né? Que vai ser B ao quadrado, L ao quadrado, vezes V, sobre R. Vezes V. Portanto, a potência mecânica, B ao quadrado, L ao quadrado. Bota assim, BLV ao quadrado sobre R. Tá, como já estamos no estado estacionário, né? Então, tudo é constante, então a potência mecânica é constante, ou seja, a energia transferida por tempo é constante. Tá, mas aí, nesse sistema, a gente tem corrente elétrica passando por um resistor, tá? Então tem, por efeito Joule, uma potência elétrica. Potência elétrica dissipada por efeito Joule, tá? Eita. É porque o caneta tá um pouco ruim, vou trocar. Assina o curso para eu poder comprar uma caneta nova. Vamos lá, potência aqui elétrica. Sabemos que pode ser dada por R ao quadrado. Resistência I ao quadrado. Quem é I? Bom, a corrente I, BLV sobre R. Ao quadrado. Aliás, fazer assim, ó. Então fica R
LV ao quadrado é R ao quadrado. Portanto, a potência elétrica é BLV ao quadrado sobre R. Igual à potência mecânica. Então, já que as potências são iguais, a taxa de fornecimento de energia é a mesma taxa de dissipação da energia. Então, toda energia que eu transfiro para a barra, essa energia mecânica se converte em energia térmica, porque é feito Joule energia térmica, e se perde. Então, toda energia que entra é a mesma energia que sai. Se ligou? Então, ó, qual é a conclusão aqui? Como a potência mecânica é igual à potência elétrica, seguinte, toda energia mecânica injetada é convertida em calor. Seria um transformador perfeito, né? Um conversor de energia perfeito. Seria não, é. Em calor. Então, quando eu transfiro energia mecânica, ó, transfiro energia mecânica, essa energia sai na forma de calor ali. Sensacional, sensacional isso aqui, tá? Agora, como brinde, bora ver o que é que acontece quando a gente troca isso por um capacitor, tá? Tá, vamos ver o que é que acontece quando a gente troca o resistor por um capacitor. Bom, seguinte, por enquanto não acontece nada, a barra está parada, porém, né, vamos fazer entrar em movimento através de uma força externa. Então vou aplicar uma força externa aqui no centro da barra. Eu não sei se eu falei isso, tá? Mas não tem atrito não, em nenhum momento. Beleza, quando a gente aplicar uma força externa, né, vai aparecer uma velocidade. E seguinte, devido ao aparecimento de velocidade, vai estar variando o fluxo magnético, vai ter uma corrente induzida, o outro ali vai ter uma DDP. Aí é o seguinte, para onde vai acontecer o fluxo de carga? Assumindo um sentido convencional, ou seja, cargas positivas, a gente sabe que aqui vai ter uma polaridade positiva, tá? E aqui negativa. Então, as cargas positivas vão do maior para o menor potencial. Então, as cargas positivas vão sair dali para cá. E aqui vai ter um polo negativo. Então, as cargas positivas vão sair daqui para cá. Beleza? Esse vai ser o sentido da corrente. Então, aqui vai ter um polo positivo e um polo negativo, tá? Se o capacitor tem uma capacitância C, ele vai adquirir uma carga Q. Ó, carga, capacitância vezes diferença de DDP, né? Só que a DDP que o capacitor está sujeito vai ser a DDP da barra, da força eletromotriz induzida, que vai ser capacitância vezes a força eletromotriz, que é capacitância vezes BLV, tá? Bom,
Sabendo que a corrente instantânea é a derivada da carga pelo tempo, então eu tenho dt. Bom, derivada, quem é a carga é isso aqui, ó. CBLV. Bom, a capacitância é constante, o campo é constante, o comprimento é constante. O que vai mudar é o que? A velocidade, né? Então, CB vezes L, dV, dt. Ou seja, é aceleração instantânea, tá? Isso aqui é aceleração, ou seja, o valor da corrente I cresce com aceleração. E, B, L vezes A. Tá, mas vamos ver se essa aceleração, como é que ela se comporta, como é que ela muda em função do tempo. Bom, vai ter uma corrente, né? Enfim, no sentido aqui, então vai ter uma força magnética. O valor da força magnética é B e L, ou seja, B vezes I, que é CBLA, vezes L. Então, força magnética é o quê? C, B, L ao quadrado. Aliás, CB ao quadrado, L ao quadrado, vezes A. Agora, segunda lei de Newton. Força resultante, força externa, menos força magnética, é igual a massa vezes aceleração. F menos a força magnética, que é C, B ao quadrado, L ao quadrado, A é igual a massa vezes aceleração. Não vou precisar botar dV dt, porque a aceleração é igual nos dois casos, tá? Bom, então eu tenho que a força externa é igual a massa mais CB ao quadrado, L ao quadrado, vezes A. Constante, constante. 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 Então, a barra se move com aceleração constante. A barra se move com aceleração constante. Então, nesse caso aqui, se, por exemplo, perguntasse assim: qual é a carga no capacitor? Bom, acontece que a carga vai depender da velocidade. Mas como a aceleração é constante, através da aceleração eu consigo encontrar a velocidade em certo instante, tá? Através das equações horárias, né? Velocidade inicial, que, bom, aqui é partindo do repouso, tá? Então, velocidade e aceleração vezes um instante, tá certo? Eu vou substituir ali. Mas a gente termina aqui. A barra se move com aceleração constante, mas... Ó, tem um detalhe ali nessa equação, não sei se você percebeu. Vou escrever aqui. Mas comporta-se como se tivesse uma massa aumentada.
M'. É como se a massa da barra fosse M', M, C. Tá entendendo? Tá entendendo que quando eu puxar a barra ela fica mais pesada, porque a unidade disso aqui, isso aqui é a unidade de massa. Porque para somar com M e multiplicar com A, entendeu? Então, é contraintuitivo, mas é legal. É como se a partir do momento que eu puxar a barra, ela ficar mais pesada. Eu tenho que aplicar maior força. Enfim, interessante, né? E vê só. Agora que eu mostrei que a aceleração ela é constante, ela é uniforme, então caso eu queira descobrir qual é a carga armazenada no capacitor em certo instante, C BL vezes V. Só que V com parte do repouso, tá? Então fica a aceleração vezes o instante. Então a carga cresce linearmente com o tempo, tá? Por quê? Constante, 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 constante. Então cresce linear, a carga cresce linearmente com o tempo. Cara, vai dizer que isso aqui não é massa. Vai dizer que isso aqui não é sensacional. Isso é física, isso é física. Isso aqui é a elite a essência, a elegância da física. Pronto, tá aí. Tá aí nosso estudo sobre trilhos de Laplace. Deixa eu dar um zoom out. Olha aí, nosso estudo. Beleza? E aí, gostaram? Comenta aí. Valeu.